De 18h41, eu agora vou ficar em definitivo. Vou aguardar, porque agora eu não vou mais estar saindo e voltando, não. Então vou aguardar agora, definitivo, a vice-governadora. Estou agendando as agendas, estou esperando uma confirmação de uns políticos para a semana eu fazer segunda, terça e quarta. Mas essa semana eu ainda vou fazer uma na quinta com o advogado Ricardo Siqueira. E o tema é o penal na pandemia. É isso que eu vou conversar com o advogado Ricardo Siqueira na quinta-feira. Amanhã eu sou o convidado de Gal Mariano para bater um papo com ela. É o alto astral de Gal. É o que ela coloca assim. O astral. Cátia e Jair são meus amigos. Ah, lembra? Não é Laílson não, Paulinho. É Jailson Cordeiro. Jailson. O tema que eu vou conversar com o Gal amanhã é desafios e conexões de um novo tempo. Nós vamos bater um papo aí bem descontraído e bem diversificado. O Henrique aí entrou também. Lázaro voltou de novo. Ah, você tá numa boemia aí em Brasília, né? Você é gente fina. Qualquer dia eu tô por aí em Brasília, aí, qualquer dia. Mas eu tô aguardando aí a vice-governadora. Ah, ela tá entrando. A secretária já falou. Francisco Tavares, a secretária disse que ela tá entrando, tava procurando. Pronto, eu vou aguardar ela aí. Jailson. É Jailson, não é Joilson Pautier. É Jailson Cordeiro, irmão de Tadeuzão, aquele vaqueiro. Irmão irmão de... Eu não sei, Ana, se Pati Gomes está me convidando. Francisco Tavares é de Verdejante. Ah, tá. Verdejante aqui no... Qualquer hora eu vou aí. Me aguarde que eu chego já. Chego já já. Em Brasília. Exatamente, Paulo Tia. Jailson. Pronto. Qualquer hora eu tô aí. Jailson, exatamente. Pronto. Tô aguardando, viu, Ana? Ela me seguiu hoje, a vice-governadora. Mas... Chico Carrapicho, nosso prefeito do PSD, em Verdejante. Olha aí, Papaléu. Quem tá aqui conosco aqui é Chico Carrapicho, lá de Verdejante. O Ari Neto entrou. Vou ser bem dinâmico quando a vice-governadora entrar para no... Ó, ela chegou agora, pronto. Boa noite, Boa vice-governadora. noite, querido. Desculpa aí o atraso, mas é porque é uma coisa atrás da outra. Sei disso. Não se O É preocupe, o não. Sei disso. País, o jornal É o É o... País ligou, eu fiquei preocupada de ser algo mais urgente, aí por isso que eu me atrasei. Desculpa. Não, que nada. Era um prazer imenso ter a senhora aqui, batendo um papo comigo. Eu fico grato à senhora por a senhora com a agenda muito cheia. Eu sei disso. Inclusive, até depois da nossa live aqui, a senhora já tem outro compromisso. Tenho. Mas eu vou agendar aqui. Eu agendei aqui o tempo para nós fazermos e bater um papo muito agradável. É um prazer imenso, viu, Luciano? A senhora Prazer, participar aqui do meu blog. prazer é todo meu. Para mim é uma honra também, além do prazer, estar aqui trocando a ideia aí com você, que é esse comunicador tão querido aí por todos. Eu quero logo primeiro lhe dizer de uma coisa. O seu partido teve um militante histórico que era de Afogado e da Ilhazeira, de onde eu resido, viu?
Ah, que era o Diógenes Arruda Câmara. que é Diógenes Arruda quem? Câmara era daqui de Afogados. Diógenes de Diógenes. Arruda Diógenes Câmara, Arruda. que foi exilado, É, que casou com aquela artista plástica que morreu há 15 dias atrás, a isso. Rosa. Ele é daqui de Afogados, viu? É, Tá certo? ele é do depois de a casa dele fica na cidade que ganhou autonomia, não é? A casa que ele Ele morou, é daqui. a Ele é casa que ele daqui de mora. Afogados. Ah, Filho, ele é afogadense como eu sou. ah, que Tá bom? maravilha. Olha, vamos lá. Eu quero que a senhora lembre do meu nome. Meu nome é Finfa, viu? Se outra pessoa perguntar, você conhece Júnior? Mas tudo aqui é Finfa. Tá certo? Seu Se marido é me meu amigo, perguntarem Valdemar é o meu quê? amigo. Que maravilha. Se, Mas se ele, perguntarem o quê? Se conhece ele, Júnior? não, eu digo que eu conheço Tá Finfa. partindo. Finfa. Tá Certo. cortando, é? Tá Entendeu? cortando. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que, primeiro, governadora, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação rápida do PCdoB nacional de hoje. Nosso partido é um partido muito valente, né? É um partido que vai completar 100 anos, exatamente defendendo esse sonho, né, de um mundo mais igual, mais justo, mais humano, mais inclusivo. Nós achamos que isso é possível se a gente conseguir um sistema socialista, né? Então, nós sonhamos esse sonho de um mundo socialista e de um Brasil socialista. Então, o que move, né, gerações e gerações, como Diógenes, né, que foi um homem da resistência à ditadura, que quando se apaixonou por Teresa e vice-versa, foi num momento muito difícil, né, que eles tiveram que sair do Brasil para fugir da perseguição política, da tortura e até da morte, como aconteceu com milhares de brasileiros e brasileiras, e nem a ameaça, né, de vida inibiu muitos brasileiros e brasileiras a sonhar esse sonho de um Brasil justo, né, humano. E hoje o nosso PCdoB tem uma bancada de 8, são 9 deputados, né, sendo que 8 exercem um mandato, porque um deles foi ser secretário do nosso querido governador Flávio Dino, que é Rubem Júnior, que vai ser candidato a prefeito em São Luís do Maranhão. Nós temos um governador no Brasil, que é o Flávio Dino. Aqui em Pernambuco, nós temos o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, temos o Renildo Calheiros, né, como deputado federal, João Paulo como deputado estadual, o Almir como vereador do Recife, né, um bocado de vereadores em todo o estado, né, que tem um papel importante. Ou seja, nós somos um partido muito firme no nosso propósito, um partido programático, né, que se move, né, portanto, pelas ideias, que nunca mudou de lado, não é, nunca vacilou. E a gente está aqui num projeto lado a lado com o nosso querido governador Paulo Câmara, e em nível nacional resistindo a essa agenda nefasta do governo Bolsonaro. Então, essa é a nossa situação hoje. A gente disputa, lidera a pesquisa em Porto Alegre com a nossa Manuela Dávila, que foi a vice, né, de Fernanda Haddad na disputa passada. Então, estamos aí nos posicionando com várias candidaturas também em capitais, mas a mais importante é essa, que lidera as pesquisas lá em Porto Alegre, e a candidatura de São Luís do Maranhão pela força do nosso governador Flávio Dino, né? Então, essa é a nossa posição de combate hoje é essa. Governadora, no final do ano passado, eu li e pontuei aqui que especulou-se
que o PCdoB mudaria de nome. A senhora, como presidente nacional, inclusive até abriria mão do símbolo do partido, que é a foice e o martelo. E como é que a senhora pontuou isso? Ocorreu isso mesmo? Nós estamos procurando apresentar o partido de modo a evitar, a confrontar o preconceito, né? O bombardeio que a gente está sofrendo. Nós sempre sofremos, né? Nós somos, desde a Guerra Fria, né? Do mundo do capitalismo versus socialismo, principalmente depois da Revolução Soviética, que a gente viveu um verdadeiro ambiente de Guerra Fria. Quando eu fui candidata a primeira vez, a prefeita, e a segunda, quando ganhei as eleições, eu passava mais tempo gastando energia para me defender de todo tipo de ataque que vinha, não é? De mentiras, né? Sobre o que é o comunismo, que você gasta uma energia enorme para poder enfrentar o preconceito, né? E por incrível que pareça, Finfa, a gente que pensava que muitos desses assuntos eram páginas viradas, volta com força com o bolsonarismo, né? Então, do mesmo jeito que na campanha de Haddad se acreditou em todo tipo de mentira, né? Desde manual para as crianças cultivando o homossexualismo, isso nunca aconteceu, como coisas mais absurdas, né? Como mamadeira disso, daquilo, né? Que nós acompanhamos. Então, é um pouco também um bombardeio que vive o conceito, né? Do que é comunista. Quando eu ganhei as eleições em Olinda, teve uma revista que botou na capa assim, ela não come criancinha, né? Porque é um pouco ainda essa herança de um preconceito que foi sendo difundido pelo que nós representamos, de ameaça a grandes interesses do poder econômico no Brasil. Então a gente procura apresentar o que nós somos. Nós somos um partido contemporâneo, um partido que defende o Brasil, então por isso que a gente também deu essa dinâmica de movimento. Somos o Movimento 65, porque os bolsonaristas acabaram roubando o verde e amarelo, que é do povo brasileiro, né? Porque parece que nós é que somos contra o verde e amarelo, nós somos muito mais brasileiros do que esses entreguistas, né? Porque essa agenda do Bolsonaro, ela é entreguista, ela quer vender o nosso patrimônio. Então, a gente está exatamente procurando apresentar aquilo que nós somos na essência. Nós é que somos mais brasileiros, o verde e amarelo, né? E, ao mesmo tempo, misturado com o vermelho, que é o vermelho da força do nosso povo. Então, o debate que houve foi esse, né? De a gente apresentar, enquanto movimento, né? 65, até mesmo o movimento dos comuns, nesse esforço de enfrentar o preconceito. Porque o nosso governador, por exemplo, Flávio Dino, exercita muito isso, né? Eu dizia, né, que quando numa das debates que eu fazia na campanha, eu disse: eu sou comunista, graças a Deus, porque nós somos confundidos com valores, né, com coisa negativa que nós não somos. Então, é uma maneira de você enfrentar o preconceito. É por isso que nós estamos apresentando com o Movimento 65 e até o Movimento dos Comuns, para explicar que nós defendemos o bem comum, não é? A inclusão social. O comunismo significa aquilo que é o bem comum, a preocupação com o outro, a solidariedade, né? O valor do trabalho, da sabedoria, da inteligência, né? Ou seja, de tudo aquilo que é contemporâneo e necessário em momentos tão adversos, até do ponto de vista mesmo econômico, ainda mais pós-Covid, que a gente vai atravessar. Né? Eu vi aí, porque ao mesmo tempo que eu vou falando, eu não consigo ler as São perguntas. mensagens Mas só de elogio. eu vi Gildásio aí, meu colega tem movimento É estudantil, Gildário. vi uma amiga perguntando se vai ser candidata a prefeita. Não, quem vai ser candidata a prefeita é a Olinda, João Paulo. Mas não dá para eu ler. Explica aí a eles. Que eu Vai estou chegar aqui tudo aí. conversando com você. Vai chegar tudo aí.
Tá. Presidente, eu vou tratar a senhora agora como presidente. Presidente, a senhora é presidente nacional de um partido histórico. A senhora enxerga algo positivo no governo Bolsonaro? Finfa, é, é terrível esse governo Bolsonaro, né? É uma tragédia mesmo. Tem hora que a gente pensa que é um pesadelo. Porque você procura ver aonde tem alguma possibilidade, né? E a gente vê só retirada de direitos, uma ameaça à democracia, desmonte dos conselhos estaduais, das políticas públicas avançadas, né? Você vê a política ambiental, a que ponto nós chegamos, né? Na política ambiental brasileira. A devastação, né, das nossas florestas se deu numa velocidade nunca vista, né? Exatamente porque simplesmente não há preocupação com isso. Há um verdadeiro desprezo a essa agenda ambiental. Quando você olha nas questões, né, relativas aos direitos fundamentais, ao papel da mulher na sociedade, não é, ao enfrentamento do racismo, então isso aí foi para o ralo. Né? Não existe política pública hoje no Brasil que enfrente o racismo, que enfrente a luta, né, que as mulheres fazem pela sua emancipação. Quando você olha mesmo a agenda social, Finfa, se não fosse a oposição a aprovar a ajuda emergencial, o que a gente só tinha era retrocesso, a gente tinha voltado para o mapa da fome. E não foi só desde Bolsonaro, não, desde Temer, por conta dessa política chamada austeridade, que de austeridade não tem nada. Essa política fiscalista de Guedes, que é corte, 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 né, a PEC de gasto, porque a questão do Estado não é você gastar porque o Estado precisa gastar, porque saúde é caro, educação é caro. Você precisa ter a qualidade do gasto. Agora, você cortar por cortar, você vê a manifestação de maio que nós vimos, né, da educação. Foi retumbante, porque eles queriam cortar 30% do orçamento da educação, na educação já com muitas dificuldades. Eles também limitaram o recurso do SUS. Resultado, a gente pega a Covid com o SUS em frangalhos, porque simplesmente eles têm uma política voltada para poder fazer da saúde pública mercado, fazer com que os planos de saúde, né, a iniciativa privada, ganhe mais em cima de algo que é tão essencial na vida de qualquer pessoa. Então, para onde você olha, é um conceito, né, do Estado mínimo, que é o seguinte, mínimo para o povo. Agora, muito forte para poder manter os privilégios do mercado financeiro, né, daqueles que são os que historicamente sempre ganharam no Brasil. Em plena Covid, enfim, eles tiveram a cara dura de isentar bilhões da contribuição sobre lucro dos bancos. Não é? É um negócio que você não acredita, né? A forma como trata, né? Você vê que o esforço que a gente fez em Pernambuco, e eu sou testemunha disso, né? Porque acompanho um comitê de crise, o governador, desde o início do primeira contaminação local, fez um esforço danado para poder ter UTI, equipamento, né, para poder requisitou hospitais privados, né, foi buscar respirador onde tivesse nesse planeta, de EPIs. E você viu que o primeiro pronunciamento do presidente, no dia 24 de março, foi dizer que o distanciamento social era errado, quando que as autoridades sanitárias consideram que é o principal vetor de combate à doença é o distanciamento social, quando a ciência diz isso, não é? Quando as experiências do mundo todo dizem isso, ele simplesmente ridicularizou, minimizou, banalizou, disse que era uma gripezinha, tratando isso como uma fatalidade. O Braga Neto, que é o ministro dele, chegou a comparar com acidente de trânsito, H1N1, pressão alta. Diz, não, no Brasil
um conjunto, né, de doenças que A internet da senhora está caindo. está entrando a ligação e eu estou desligando. Estou ligando, né? Eu sei. Então, então a gente vê que são 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes. Antigamente diziam, ah, não, no Brasil morre 60 mil. Pois é, estão morrendo 101 mil pessoas em 5 meses. Não se pode naturalizar, não é fatalidade, é mesmo uma política genocida que imperou no Brasil. Porque em horas como essa, Finfa, o caba tem que botar a diferença partidária e política acima de tudo. Tem que liderar o país, não é? Tem que atender a quem entende que é a ciência. Uma doença nova, como é que você que vai decidir qual é o tratamento, não é? O negacionismo Exato. é o obscurantista. E o obscurantismo é a pior coisa que pode haver, porque você nega a verdade, né? Você nega as coisas Exato. como elas devem acontecer. Então você viu ali os governadores, né, ficar assim meio órfãos. Meio não, totalmente órfãos. Como é que você pode, em plena Covid, ter 3 ministros da saúde? Exatamente porque eles não concordavam. Quer dizer, o presidente quer saber mais do que o próprio ministro da saúde, do que os técnicos, do que a ciência, do que as universidades, do que os institutos. Isso não tem lógica, né? Aí o que nós estamos vendo é essa situação. Todo era a gente lutando. Agora ele disse que vetou o uso de máscara, disse que não é obrigatório o uso de máscaras. Você imagina? Então, onde é que nós vamos parar nessa situação? Não dá para naturalizar. Né? É preciso exigir que mude de atitude. É preciso salvar as pequenas e médias empresas, porque eles são responsáveis por 50% da geração de emprego. A ajuda emergencial só existe porque a gente aprovou, porque eles queriam dar era R$ 200, o que o Guedes queria dar. Quando foi agora no Fundeb, eles não queriam aprovar o Fundeb. Ainda queriam meter a mão dentro do Fundeb para poder fazer o Plano Brasil que ele está querendo aí, que é mais um plano de renda básica. Outro plano, né? Que, na verdade, é uma reedição do Bolsa Família dos tempos de Lula. Então, é, é uma situação que nós precisamos reagir à altura, porque isso significa salvar vidas, literalmente, evitando que as pessoas sejam contaminadas e salvar vidas pela questão econômica, para poder a pessoa ter o direito de ficar em casa, né? Porque não pode ser só quem tem dinheiro que tem o direito de não se contaminar. O trabalhador também tem o direito de não se contaminar, não é? Aliás, o mundo todo, mesmo os países capitalistas, né, eles fizeram isso. Angela Merkel, que é um dos símbolos do capitalismo, que é a Alemanha, coordenado, não é, por uma liberal como é Angela Merkel, ela decidiu botar 750 bilhões de euros no enfrentamento do Covid e de salvar a economia, né? Então, nós Exato. temos que o Estado, nesses momentos, não cabe outro conceito que não seja induzir a economia e proteger e fazer uma rede de proteção social a quem mais precisa. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo também no grande embate, seja na Câmara dos Deputados, seja no Fórum dos Governadores, um verdadeiro saga, né, para poder salvar vidas, e isso a gente fez aqui. A gente conseguiu garantir 1.800 leitos. Finalmente, nós estamos numa curva estável, já chegamos a ser uma curva descendente, voltou a estabilizar, mas há um controle, há uma redução significativa da pressão na rede de saúde, que é o principal, para poder a gente atravessar, né, e poder dizer que aqui nós estamos já sob controle. Não quer dizer que tem que relaxar, não, muito pelo contrário, porque vários países do mundo houve uma segunda onda, então nós temos que ser vigilantes,
tudo que estiver sendo da reabertura da economia tem que atender os protocolos, né? Todo mundo se cuidar, porque essa doença é traiçoeira. Vejo o caso que ficou, que é uma verdadeira comoção daquele cirurgião de menos de 40 anos que fez a cirurgia do, que, das gêmeas, né, siameses, que deu certo, a comoção que isso causou, não é? E ele estava na linha de frente, cuidando das pessoas, né? Então, não subestimemos, essa doença é traiçoeira e nós temos que seguir as orientações das autoridades sanitárias para evitar que a tragédia ainda seja maior do que está sendo. O vereador Paulo Câmara, eu acompanhei, inaugurou de campanha, e sexta-feira passada, ele tinha prometido no dia 25 de julho, lá em Serra Talhada, e no Hospital Regional aqui de Afogados, que abrange 12 municípios, ele estaria trazendo a UTI, como de fato o secretário André Longo veio inaugurar sexta, e a UTI eu já fui informado pela direção do hospital de que já recebeu os primeiros pacientes. Ontem, a primeira paciente era uma senhora, já estava lá, funcionando. Isso é prova da preocupação da gestão de vocês, né, Luciano? Exatamente. O governador fez questão de ir a Petrolina, né, para poder entregar. Salgueiro agilizou, né, a entrega do hospital, exatamente para poder garantir a assistência às pessoas, o socorro às pessoas, né? Então, houve aí, são 503 milhões, FINFA, que nós gastamos até hoje na Covid, e só recebemos 150 do governo federal. Ontem saiu um ranking, né, dos estados que mais gastam com a Covid, e Pernambuco está ali entre os primeiros. O primeiro ou o segundo lugar, estou exatamente lembrando. Segundo lugar, o primeiro é Tocantins. É o segundo lugar. Então, é essa nossa situação, né, de quem teve disposição e vontade política. Estou vendo também Tadeu dos Anjos, nosso candidato do Cabo aí. Tem um primo meu aqui que ele entrou logo cedo e estudou com a senhora no Nóbrega, Guilherme Pires. Ele disse que jogava basquete e a senhora fazia atletismo. Isso mesmo, eu fui. FINFA, poucas pessoas sabem disso. Mas eu fui recordista pernambucana de 400 metros rasos. Eu fui recordista e co-recordista de 100 metros rasos, né? Então, por isso que ele lembra aí. Falaram também aí da vacina na Rússia. O que é que eu achava, né? É isso, né? Exato. Também. Diga aí. Vamos apostar na ciência, né? Onde tiver teste, nós vamos. Onde ela estiver sendo uma descoberta, né, comprovada cientificamente, nós vamos, né, louvar e defender, né, como um caminho para a gente poder voltar à vida normal. Porque enquanto não tiver vacina, nem medicamento, nós não teremos como voltar a uma vida normal como tinha antes. Pelo menos para não usar máscara, né? Porque todo mundo, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Né? Olha, vamos entrar no que eu gosto. Que é política. A senhora, quando foi escolhida em 2018, a companheira de chapa do governador Paulo Câmara, houve uma resistência por parte de aliados do governador ao seu nome. Inclusive, eu vou pontuar dois. O prefeito de Jaboatão, do Cabo, Lula Cabral, e o prefeito de Olinda, o professor Lupécio. Mas foram vencidos. Deixou alguma sequela para a senhora isso? Não, eu compreendo. Eu coloco essas coisas sempre no plano da política. Eu nunca
nunca transfiro para nenhuma, guardar nada pessoal, não é? Lula Cabral, por exemplo, foi meu contemporâneo, né, na Assembleia Legislativa. Ele, na verdade, estava ali reagindo a uma condução política que nós fizemos no Cabo, que foi não apoiar a eleição dele. Então, ele ali estava assim, vamos dizer, marcando posição pelo fato do PCdoB não ser da base dele de apoio no Cabo de Santo Agostinho. Assim como também Lupécio, né? Nós fomos concorrentes na eleição passada, embora ele já tenha sido da base. Eu, quando era prefeito, ele era vereador da minha base. Então, ele foi uma reação ali que faz parte aí da luta política, mas o governador conduziu bem, teve sabedoria política, né, para poder exatamente coacionar, né, as reações, e a gente está aqui contando história já, né, dos feitos desse Tá um ano e 7 meses. um ano e meio de governo. Um ano e 7 meses, exato. É, Tá entrando para o oitavo. é verdade. Governadora, a senhora faz parte hoje da Frente Popular do Pernambuco, aonde o PP de Maluf, que é liderado por Dudu da Fonte, faz parte. Isso não mexe com a senhora, não? A senhora que o seu partido tanto combateu o Paulo Maluf? Porque, veja, Finfa, são poucos partidos no Brasil que são programáticos, né? Que são ideológicos. Os partidos no Brasil, eles são muito a cara da figura local, né? Não, não são muito movidos por essa coisa programática. Então, você convive com as pessoas. É diferente dos outros partidos mais ideológicos e tal. Então, os arranjos, né, de alianças políticas e que se dão, né, naquela determinada realidade local, ela precisa ser compreendida, né? Que tem as pessoas na política que têm um tipo de conduta e de relação política que nos ajuda. Porque nas construções das alianças, né, e isso um pouco que acontece no Brasil, o Lula, por exemplo, para governar, ele chegou a ir até, inclusive, na casa do próprio Maluf, quem não se lembra disso, né? Visitou, inclusive. Porque muitas vezes na luta política, importa se você está somando a um projeto que é diferente do seu ou se você está trazendo pessoas que pensam diferente de você para o seu projeto. Então, isso agrega e você vai conviver com aquele tipo de contradição, porque é da pluralidade que existe no Brasil, é do sistema político que existe no Brasil. Para poder ter governabilidade e até mesmo muitas vezes ganhar eleição, muitas vezes as alianças não são exatamente as alianças programáticas, né? São as alianças com pessoas que podem ter um pensamento diferente, mas que estão ali por algum motivo local, por uma relação política que se estabeleceu historicamente e vai ali garantir que se dê um resultado cuja a liderança do processo está sob aqueles valores, ideais e projeto político que quem lidera é quem está decidindo, né? Então, a pessoa está concordando com aquele projeto político e não ao contrário. Então, isso faz parte, né, dessa institucionalidade que existe no Brasil, que exige alianças políticas com pessoas diferentes para poder garantir a estabilidade política e a governabilidade. A política, ela gira, não para de girar. Falta 2 anos, exatamente, mas
já podendo ser candidato a senador ou a deputado federal, o governador Paulo Câmara, a senhora automaticamente assumiria o governo de Pernambuco. Essa possibilidade nunca foi tratada, mas existe, né, Luciano? Não tenho como, há 2 anos, né, da eleição, ter. Claro, existem várias possibilidades. Existe a possibilidade dele Tá. ser candidato, mas também pode ser que ele não seja candidato e a gente vai principalmente defender aí que até o último dia a gente possa fazer bem a cada um pernambucano e pernambucana. Competência, isso aí eu sei que o senhor tem. Gestora em aula. Isso aí. Vamos lá. Presidente, Marília Reis, Marília Reis foi oficializada candidata do PT aí em Recife. Então, ela está tentando atrair os partidos de esquerda, inclusive o PSOL. O PCdoB fica com Marília ou fica com João Campos? Olha, nós estamos debatendo isso aqui com o governador, porque a aliança básica que nós temos aqui é com o PSB e nós conseguimos, não constituir uma frente ampla, popular, que levou Humberto Costa ao Senado. Essa foi a construção política que nós fizemos. Aqui nós apoiamos Fernando Haddad, o PCdoB apoiou Dilma, mesmo quando Eduardo foi candidato a presidente da República, não é? Aqui nós apoiamos Dilma com Paulo Câmara. Então, a gente sempre teve muita consequência nas nossas posições políticas aqui no Estado e no Brasil. E pela relação que a gente está construindo aqui há muito tempo, não é? Luciano Siqueira é vice de Geraldo Júlio, não é? Exato. Então, nós ainda não tem decisão sobre isso, não é? Mas nós estamos... a tendência, né? A tendência nossa é caminhar com a candidatura de João Campos, porque nós achamos que aqui o ideal era a situação ideal era a gente recompor a Frente Popular, com todos esses partidos, né, da base. Como o PSB já governa o Recife, normalmente, assim, a tendência natural em tudo que é lugar, onde tem uma força política no nosso campo que já governa, sempre se busca aliança com quem governa, né? Não necessariamente é sempre assim, mas vamos dizer assim, um caminho mais natural. Então, aqui é o caminho mais natural da gente. Apoiar João. Me diga uma coisa, me matou uma curiosidade. Muitos políticos conversaram comigo, outros declararam aqui, eu postei no meu blog, de que a posição que o PT tomou, mesmo perdendo no diretório municipal, mas quem comandou a candidatura de Marília foi a Nacional. O seu partido, quem manda é a Nacional, no caso de candidatura municipal, ou o diretório municipal? Não, no partido é muito parecido com o PT. Nas capitais, nas grandes cidades, a última palavra é da direção nacional. Agora, normalmente a gente faz isso na paz, né? Numa construção política. E aqui o PT fez uma briga, não foi? A senhora participou ontem da reunião do governador com o Humberto Costa? Não. Eu estava lá no palácio, vi quando o Humberto chegou, mas não participei, não. Eu estava saindo da sala dele quando o Humberto chegou. Ok. Como é que a senhora, como uma política experiente, gestora, como é que a senhora avalia a adesão do Partido Republicano e do MDB apoiando a candidatura de João Campos?
Então, a relação com o MDB, não é, aqui em Pernambuco, foi resgatada lá atrás por Eduardo, né? Ah, Todos acompanharam lá atrás a ruptura ainda de Jarbas com a Raiz, né? E depois a recuperação da relação política já com Eduardo, né? Embora Jarbas tenha ganho para a Raiz, depois Eduardo ganhou para Jarbas e depois se recompuseram dentro de outra circunstância, de outro cenário político. Então, aqui já faz parte da Frente Popular, né? O, o MDB já faz parte da Frente Popular de Pernambuco, não é? Jarbas foi o senador da nossa chapa, junto com o Humberto, né? E também o próprio PR também já fazia parte desde os tempos de Eduardo, né? Da base daqui do apoio em Pernambuco. exato. Me diga uma coisa, a decisão do PT em lançar a candidatura de Marília Reis pode afastar os partidos de esquerda em 2022? Aqui nós vamos sair dispersos, né? Sem dúvida. Vai acontecer em vários locais do Brasil, infelizmente, né? E talvez isso ajude a direita a ganhar as eleições. Em vários locais do Brasil, não é só aqui. O nosso campo político da esquerda está muito disperso em tudo que é lugar. A- isso de respeito a uma questão subjetiva, que é a divergência que há no nosso campo de como conduzir a oposição a Bolsonaro. O PCdoB, por exemplo, acredita que é necessário frentes amplas para poder derrotar a agenda, nem que seja pontualmente, né? É assim que a gente tem ganho muitas batalhas na Câmara dos Deputados, juntando os diferentes, né? E quando se coloca no plano eleitoral, a coisa complica mais porque tem fim de coligação na proporcional e cláusula de barreira. Aí leva os partidos a terem suas candidaturas próprias. Então, em tudo que é lugar, há muita dispersão no nosso campo. E assim vai ser no Recife, né? Caso, de fato, se consolide a candidatura de Marília, nós vamos sair divididos, né? E, e a grande ciência nossa vai ser conduzir de modo a mesmo dividido a gente do nosso campo ganhar as eleições. Isso é que eu penso que deve nos mover em momentos como esse. Porque, do contrário, nós podemos fazer com que esse ideário bolsonarista ganhe muitas capitais do Brasil, que seria muito ruim para a batalha de 2022. Já seria ruim para agora, porque as pessoas que moram nas cidades vão sofrer com essa agenda, com essa lógica dessa agenda antipovo, né, que pauta a agenda bolsonarista no Brasil. E esse é o desafio que a gente tem agora, né? Porque 2020 é a antessala da disputa de 2022, né? E o ideal era que a gente tivesse dando a volta por cima, né? Derrotando os candidatos de direita no Brasil todo. Mas com essa dispersão não vai ser fácil, vai ser uma luta árdua, mas a gente deve ganhar sim em vários locais. A senhora disse aí anteriormente, se a candidatura de Marília se concretizar. A senhora ainda tem dúvida? Não, eu acho que é como eu estou dizendo, ó, na política, finfa. A única coisa que a Sei, gente eu sei. diz a última coisa que a gente diz é certeza, né? Eu acho que a tendência é acontecer isso, porque houve uma decisão da direção nacional, né, do PT. Mas na política, tudo pode acontecer, até as convenções ou até a eleição, a velocidade dos. Eu acho que A catraca da Tancredo Neves bicicleta que roda. disse, né, que é feito uma nuvem, a política é feito uma nuvem, toda hora muda muito o cenário e muda as posições do jogo, né? Mas a Pois é. tendência é essa.
E a gente tem mesmo nesses, tem local que tem segundo turno, né? Que é o caso do Recife. Então a gente tem que fazer um bom combate para vencer, se não estarmos juntos no segundo turno, caminhar, independente de quem passe, né, para o segundo turno. Como é que está a pré-candidatura do deputado e ex-prefeito de Recife, João Paulo em Olinda? João Paulo é uma fera, né? João Paulo é muito bom de combate, disposto pra caramba, uma pessoa que realmente tem um desprendimento gigantesco para poder encarar a eleição e pensar na cidade, né? Então, por coincidência, ele nasceu em Olinda, né? Eu nasci no Recife, fui prefeita de Olinda. Ele nasceu em Olinda e foi prefeito de Recife. Agora ele resolveu ser o prefeito na cidade onde ele nasceu. Então, acho que é um grande presente para Olinda. Porque quem governou Recife saiu com aquela aceitação consagradora, não vai fazer diferente em Olinda, né, na cidade onde ele nasceu. Então, a campanha está muito animada, muito para cima, todo mundo se envolvendo. Eu tenho muita esperança que tudo vai dar certo lá. Vamos ver se a gente resolve a parada logo no primeiro turno. Logo no primeiro turno, né? Você vê como eu estou animada, Logo no né? primeiro turno. Você vê Imagina, eu imagino, né? Porque aí o papelzinho funciona, né? Os papéis, as pesquisas funcionam e a gente vai dizer isso de graça. Mas pode ser primeiro ou segundo, tanto faz. O negócio é que a gente vai ganhar as eleições lá. Governadora, Olha, esse ano o Magalhães está completou. dizendo aí, ó, vai ter o prefeito de Olinda, prefeito de São João e o vice em Calumbi. É mesmo, Gilmar. Tem um vice dela. É a mulher, nossa vice-prefeita lá. É uma vereadora lá, eu sei que. Eu conheço, eu já ouvi, eu sei o nome, porque eu estou esquecido. É aqui pertinho. Me diga uma coisa. A senhora, como é que a senhora avalia os 14 anos da Maria da Penha? É nossa Cuca. Cuca? É a nossa Cuca, Cuca. é isso mesmo. Cuca, é essa mesmo. Eu digo, a senhora, como uma feminista nata, como é que a senhora define os 14 anos da Lei Maria da Penha? FIFA, a gente vai ter que encerrar ali às 19h30, né? Porque É a última que eu estou querendo. entrar no... Diga aí, bem rapidinho. Tá. Como é que Eu sei. Diga aí. Como é que Vou esquecer essa Maria da Penha. Vou só para encerrar. Como é que a senhora conviveu com a Covid? Não, para mim foi muito tranquilo, porque eu não tive sintomas, né? Embora ela seja traiçoeira, você pode imaginar que não tem nada e a questão principalmente da respiração. Então, eu olhava o oxímetro 3 vezes no dia. O médico que estava faltando no mercado, um médico amigo meu emprestou o dele. Então, eu usava o oxímetro, mas foi tudo... Não tive nenhum sintoma, né? Então, eu atravessei a Covid dentro do que se pode dizer da melhor maneira possível, por não ter tido nenhum sintoma, a não ser o medo, que é normal que todo mundo tenha, né? Exatamente. Olha, eu quero lhe agradecer, que eu sabia que a senhora tem um compromisso agora, mas estou muito grato por a senhora ter participado aqui comigo desse bate-papo e quero que a senhora deixe bem rápido aí suas considerações finais. Então, eu vi aí que Rebeca Monita está dando abraço, Rolando Esporte, Aninha, minha assessora entrou, acho que é para me avisar. Olha só, que ela disse assim, ela está na maratona de live. Exatamente. Na minha consideração, FIFA, foi muito bom conversar com você, a conversa flui num prazer, né? Não é entrevista, é um bate-papo, né? Prazeroso. A gente se sente à vontade. Parabéns pela forma, né? Como você aborda os assuntos. Mas, ao mesmo tempo, puxando, né? Puxando pelos assuntos, né? Que faz parte, é natural.
para que, inclusive, os seus seguidores possam ter os esclarecimentos necessários, né? Dos fatos políticos e das coisas que acontecem porque impactam na vida das pessoas. Então, meu forte abraço, muito obrigada. Vou estar sempre à sua disposição, tá certo? Tá bom, Apostos. vereador. Um abraço aí, muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado. Por Tchau. nada. Tchau.